Eu queria ser pintora, não tinha qualquer talento para tal, para começar. Concorri e, curiosamente, reencontrei essa professora há uma semana, aqui muito perto deste bairro onde nós estamos agora. Concorri à realização plástica do espetáculo, que na altura tinha um nome muito pomposo e que eu não sabia o que é que queria dizer. Portanto, tinha alguma dificuldade em perceber, e mesmo todas as pessoas à minha volta em perceber o que era o curso. Basicamente era cenografia, figurinos, iluminação, também tinha a caracterização, tinha imensa coisa, telões, fazíamos telões para cinema, aqueles cartazes tipo condes. E no fundo, foi a minha frustração não ter entrado em pintura, levou-me para fazer cenários. E portanto, o meu percurso é assim um bocadinho, é todo feito de acidentes, tipo, não consegui ir para aqui, vou para ali, não consegui ir para aqui, vou para ali. Mas começou pelo... E ainda bem que começou, e eu acho que devia ser sempre assim, pelo menos para a minha história, que é, começou com o bastidor, que é o melhor sítio para se aprender a fazer espetáculos. E ao mesmo tempo que comecei o curso, fui logo convidada para trabalhar na garagem, na altura no início da garagem, para fazer figurinos, que eu também não sabia fazer, mas quando eles me disseram, eu disse que sim, que sabia, e depois fui lá ver como é que se costurava. Fui perguntar à minha avó. E portanto, é tudo feito assim um bocado de acidentes. E portanto, eu queria pintar, fui parar a realização plástica, na realização plástica fui parar à garagem. Depois fiz um estágio que ficou muito conhecido porque me queixei a uma rapariga que na altura era jornalista, portanto é uma regra de ouro, não te queixares a uma jornalista. Fiz um estágio no Teatro Nacional, do qual fugi a correr, na altura, mas também eram outros tempos. Mas também onde aprendi muito a fazer adereços e também aprendi muito da escola do teatro. Ou seja, eu tenho até uma escola, eu tenho duas escolas do teatro, tenho uma escola muito antiga, que eu acho muito bonita, e ainda bem que a tenho, acho que sou das últimas gerações a ter essa escola de fazer telões, fazer cortinas, fazer adereços, saber as superstições todas, não podes pôr ninguém de verde, não podes oferecer um elefante de tromba para cima, tem que ser para baixo, não podes deixar cair agulhas no palco, tens todos esses rituais de alguma maneira, e ao mesmo tempo estava na garagem, que na altura era assim a cena mais radical do momento, ainda era mesmo no início, e achava que era a maior aí do bairro. Era rock and roll. E, há uma outra escola que é muito importante, eu venho dos Olivais e acho que faz imensa diferença, que é de onde vêm, como se sabe, todos os assaltantes de carros e todas as bandas rock. Portanto, isso também tem alguma influência no meu percurso, acho eu. E quando saio do estágio do Teatro Nacional, inscrevo-me num curso, queria ir para fora, não é? Toda a gente queria ir para fora. Eu acho que nós somos a primeira geração que podia ir para fora e arranjar bolsas e aquelas coisas. Nós somos os verdadeiros filhos da Europa comum, os primeiros. Quando o projeto era mesmo sobre isso, sobre circulação e mobilidade e intercâmbio, havia imensa coisa. Sobre esse lado mais social e mais cultural do projeto europeu. E fui parar a Utrecht, na Holanda, para um mestrado em cenografia, que no fundo era sobre dramaturgia do espaço. Estou a fazer assim um best-of. E foi aí que comecei a escrever, mais uma vez também por engano. Eu acho que me tornei, faz agora 20 anos que fiz esse curso, e percebi que foi nesse curso que eu me tornei escritora. Eu não era essa a ideia, nunca tive aquele sonho de quando for grande vou escrever. Sempre escrevi muito, mas era um instrumento como outro qualquer. Durante muito tempo também nos espetáculos era um instrumento, como era a cenografia, como eram todos os outros elementos. Mas de facto a primeira vez que aparece a necessidade de escrever uma peça ou escrever um texto, é ali que nasce, mas por acidente. Um bocado por ter que escrever sobre cenografia, e a minha tese, que foi um bocadinho desastrosa, de mestrado, era sobre cenografia virtual. Ou seja, a minha ideia era que a peça, que é uma peça que eu gosto muito, que nunca voltei a fazer, que se chamava Se Não Me Digo, Não Digo,
o que em inglês era, não tinha nada a ver, em inglês era One Spoke, One Smoked, One Died, que era a minha homenagem ao Tadeusz Kantor e ao Beckett. Quem é que era o terceiro? Deve ser o Harms, claro, que o Harms está lá sempre. Deve ser o Tadeusz Kantor, o Beckett e o Harms encontram-se num café e One Spoke, One Smoked and One Died. E não sei qual é que fez o quê, já não me lembro. Mas então a tese de mestrado era uma peça em que um palhaço morto e uma árvore encontravam-se porque caíam num café, projetados, um projetado por uma colher e o outro não sei muito bem onde, pelo quê, já não me lembro, mas encontravam-se e o café transformava-se em várias coisas à medida que eles falavam uns com os outros e trocavam de nariz, era uma coisa assim muito, assim, tinha 20 e poucos, não é? Era assim uma rapariga inocente, um bocadinho mais inocente do que agora, e no final o café transformava-se no próprio café. Portanto, era uma espécie de exercício sobre cenografia, porque o trabalho final tinha que ser uma cenografia e no meu caso, o meu projeto era um espetáculo onde o café, para já não era um teatro, era um café, mas o café transformava-se em várias coisas, inclusive era no próprio café que era. O texto desta peça era mesmo dito, era uma peça super clássica, era um tal palhaço, que não era bem um palhaço, mas ele também era o Adão, e também era o Pinóquio, e também era o Gepeto, e também... Aquilo tinha a teoria do caos, do Cipolla e uma série de outras coisas. E esta árvore, com um problema de identidade, que não conhecia os pés, que falavam, eram sempre diálogos. Curiosamente é a única peça que eu tenho de diálogos, porque nunca mais escrevi diálogos. Então, foi assim que comecei. E quando voltei em 1997, portanto, no fim de 97, portanto, em 98 à Expo 98. Portanto, isto também é uma época muito especial aqui, e em Lisboa especificamente. Portanto, Lisboa passou a ser a Expo, não é? Para quem é dos Olivais, lá está, aquilo era o sítio da companhia de gás e dos contentores, onde estava tudo destruído, e passou a ser o sítio mais iluminado de Lisboa. E durante um ano, eu acho que toda a gente trabalhou na Expo, menos eu, é a sensação que eu tenho. Eu e mais 2 ou 3 gatos pingados que resolveram fazer uma peça no Mercado da Ribeira, que é a minha primeira peça, que é a Operação Cardume Rosa, que é uma peça no mercado, nós ensaiávamos de acordo com os horários do mercado, não é? O mercado fechava, nós íamos para os ensaios, nós saíamos, o mercado entrava. E tenho um grande apego a esse espaço, que agora me parte o coração, não é? Com todos os neons e os croquetes que lá existem. Mas que era um espaço muito bonito, que era muito vivo, porque aquele espaço abastecia a cidade mesmo, alimentava a cidade, aquele mercado. E é a primeira peça, que é só com loucos, acho que éramos 8, e que era uma espécie de quermesse de personagens perdidas a tentar angriar dinheiro para continuarem perdidas. E isto na Expo 98, portanto, está toda a gente a fazer mega produções, Bob Wilson e aquela coisa, como é que era a caravana lá dos hipopótamos, como é que eles se chamam, os Royal Deluxe e uma série de coisas. E depois havia estes malucos que estavam ali a fazer uma cena, tu podias pagar dávamos sempre o troco em pastilhas, que não eram escudos, então era tipo, já não me lembro, mas era tipo do género, 295 escudos. E depois davas o troco em pastilhas. E as pessoas que voltavam a ver a peça podiam pagar em géneros. Sim, esse espetáculo tem uma particularidade. Escrevi imensos textos. Aquilo era um processo mais ou menos coletivo. Portanto, nós improvisávamos, eu escrevi o texto. Não apareceu quase texto nenhum dos textos que eu escrevi. Depois fizemos um catálogo, só para ter os textos. Mas na prática o texto serviu depois de novo a improvisações e havia muito pouco texto. Havia para aí 2 ou 3 textos, mas foram escritos para aí 20 ou 30. Mas estavam lá, não eram ditos. E se eu for mesmo muito sincera, acho que só agora é que dou com os Dias Úteis, que é o único livro que é livre mesmo. E que é feito de textos que muitos deles até já foram ditos e refeitos e reescritos. Portanto, não tem a ver com o processo ou com o momento de agora. Mas eu nunca dei importância nenhuma. Para mim era mais uma ferramenta como outra qualquer. Portanto, era uma ferramenta para ser usada como outra. Curiosamente, a Westband, eu tenho um especial apego à Westband, porque eu acho que a Westband nem tem a ver com o facto de ser literatura ou não, é o meu manifesto. Eu tornei-me escritora, num primeiro momento foi quando percebi que se calhar o que eu escrevia era ligeiramente mais interessante do que os cenários que eu fazia, que eram sempre um absoluto desastre, e eu continuo a tentar fazer cenários e até hoje acaba sempre por não acontecer. Mas a Wasteband foi escrita em folhas A3, a caneta de feltro. Aliás, a Wasteband foi escrita 3 vezes. É um processo estranhíssimo, que é,
foi escrita uma primeira vez com ensaios e deu origem a uma peça que era da Associação dos Amigos da Cássio Nobre, na altura, que foi um grupo que deve ter durado 3 meses e meio, que foi a duração daquela peça, que era um grupo muito giro, em que fizemos uma peça sobre espera. E eu escrevi todos os ensaios, escrevi todo o texto e depois fui para Barcelona com um namorado e fui assaltada e o meu grande drama foi roubar-me um fato de banho, roubar-me as chaves de casa e da escola onde eu dava aulas e de tudo o resto, pai, 3 cuecas e 2 pares de calças, isso não era grave, e depois o caderno com a peça inteira. Portanto, essa foi a primeira vez que escrevi o Waistband. E depois escrevi o Waistband num workshop que fiz em Roterdão, onde escrevi de uma vez só, em caneta de feltro, e onde fiz pela primeira vez atuei. Foi a primeira vez que eu fiz uma peça mesmo. Ou seja, apesar de tudo, o Unspoke, Unsmoked era um teste, era um ensaio. E depois as peças do Cardume Rosa eram peças coletivas. E a Waistband é uma coisa que é só minha. E eu sempre vi aquilo muito como um manifesto. Só muito mais tarde, 10 anos mais tarde, é que se transformou, uns anos mais tarde transformou-se numa peça e 10 anos mais tarde é que se transformou num livro. Mas eu nunca lhe dei, eu dou-lhe esse carinho do manifesto, eu acho que eu sou o que eu sou hoje, vem da Waistband, não vem de nenhuma outra peça, vem daquela. E portanto não o vejo como um livro, lá está. Não o vejo como uma peça, vejo como um manifesto. Está ali tudo o que eu acho que é uma espécie de rebeldia, mesmo entre mim e mim, entre os meus lados diferentes. Porque, sim, o texto inicial era um manifesto, não era suposto, era suposto ilustrar uma mesa que eu ia criar, que nunca fiz também. Portanto, era um comentário a uma mesa e quais eram as memórias que eu tinha e acabei por fazer o texto em vez de fazer a mesa, porque o texto era mais interessante que a mesa. Mas depois há um segundo momento em que eu transformo o texto em peça, sendo que a peça, por exemplo, isso é uma das coisas que eu tenho... É um pedido recorrente e para o qual eu continuo a não ter resposta, e que é a ideia de publicar as peças. Mas é que as peças não são textos. Mesmo que o texto seja sempre fundamental e uma parte importante das peças, que é sempre, existe sempre imenso texto em todas as minhas peças, e é muito o motor das obras, mas o texto não tem... Eu sei o que é que aqueles guiões querem dizer, mas aquilo não é publicável. Aquilo tem... Eu escrevo, há partes que são em notas e que eu sei que vou improvisar sobre aquele tema, depois há outras partes que são acumulados de imagens, mas que eu sei que posso fazer outra ordem. São uma série de deixas que são deixas para som, deixas para imagem, ou seja, é uma confusão que eu acho, até hoje acho que não é legível, ainda não consegui arranjar uma maneira de pôr em ou seja, eu até hoje nunca senti a necessidade de publicar o texto das peças. A Waistband livro já é um outro jogo, ou seja, eu respeito, isso já me aconteceu várias vezes, né? A coleção de propriedade da Cássio Nobre foi uma peça, o Banquete foi uma peça, a Odília foi uma peça e a Waistband foi uma peça. Portanto, são tudo livros que de alguma forma vieram de espetáculos, mas são mais uma etapa, ou seja, é quase como se o livro fosse a etapa final, pelo menos até agora foi. Mas o Waistband livro é um jogo que tem de alguma forma a mesma atmosfera e o mesmo mundo da peça, mas não tem a peça lá dentro, ou seja, existe muito sempre esta... Não é uma adaptação, ou seja, o livro não é uma adaptação da peça e a peça não é uma adaptação do livro, não tem mesmo, esta noção de adaptação não existe. São irmãos, são primos, são obras, não são obras-primas, são obras afiliadas, têm parentesco. Acho que os projetos são todos desenvolvidos de forma, há uma opção sobre um tema, ou um determinado mundo, e depois ele adquire vários formatos. Isso acho que sempre aconteceu, são sempre projetos polvo. Vão tendo tentáculos, vão se transformando noutras coisas, e também já aconteceu o contrário. Agora há pouco tempo organizei um guia de Lisboa com 20 escritores e 20 ilustradores, que depois se transformou em visitas guiadas e depois se transformou numa série de serigrafias e depois se transformou num outro projeto sobre outras regiões, ou seja, é um bocadinho, é deixar os objetos falar por si e enquanto houver interesse naquela temática vão criando outras formas. E os objetos são únicos, vivem por... Ou seja, quando faço um livro, penso muito no objeto livro.
Às vezes até excessivamente, não é? Penso na capa, penso na folha, no som da folha, quando se vira. E, portanto, se é um livro, será que isso é purista? Se calhar é. Se calhar é. Nunca tinha pensado assim, mas se calhar é. É a ideia de teres um objeto que é só aquilo, não precisa de mais nada para o outro lado. Por outro lado, por exemplo, na coleção privada da Costa e Nobre, um dos acidentes ou dos efeitos colaterais que me dá imenso prazer é a quantidade de pessoas que me escrevem a falar de notas de rodapé que foram confirmar na Wikipédia, ou seja, o livro continua para além de mim, continua na internet e as pessoas vão ver referências, vão confirmar dados, vêm-me corrigir datas e coisas. E isso é giro porque hoje em dia o livro pode ter continuação noutros sítios. Não precisa de ficar só ali. Portanto, de alguma forma, já foi um espetáculo, mas também ele continua para além do livro a circular, porque depois também os leitores apegam-se a aspectos diferentes, como o Cássio é uma personagem meio louca. Há pessoas que querem saber mais sobre a sua parte da joalharia, outras pessoas querem saber mais sobre a parte dos puzzles, outras pessoas querem saber mais sobre a parte da educação, do tipo de educação que ele defende. E então, depois hoje em dia há todo um manancial ao qual se tem acesso. Mas o objetivo não era esse. O objetivo era mesmo um livro que vivesse sozinho. Sim. Em relação a esta ideia de que no livro o livro é só o livro e não faz referência ao teatro, é engraçado porque no teatro estou sempre a fazer referência à literatura. E isso eu nunca tinha pensado. E de facto é todo feito o tempo todo sobre transformar a literatura num objeto performativo. Portanto, o livro, o mais óbvio é o Flatland 1, que é um livro projetado e que se mexe, e que, assim, é tão óbvio que é tipo... Aliás, o meu primeiro desafio que eu tive foi da Isabel Garcês, que era na altura editora da Caminho, e que é muito graças a ela que eu estou na Caminho e que publico livros, que durante anos e anos ia ver as minhas peças e perguntava assim, então devias pensar em publicar um livro. E eu achava assim, porque isso é um disparate, agora vais tirar uma parte da peça para fazer outra coisa, não faz sentido. E há um dia que ela vai ver o Flatland, vai ver até numa antestreia, num teste que correu muito mal, e ela era a única pessoa entusiasmada, porque correu mesmo mal, portanto, nós usávamos uns programas, na altura, super radicais, e tínhamos inventado uns flashes e umas coisas, nós não, os Irmã Lúcia, efeitos especiais, e a certa altura ela diz, Patrícia, já fizeste um livro com 3 metros por 4, o que é que falta para fazer um dos outros, normais, pequeninos? E de facto existe muita referência à literatura no espetáculo, mas nunca tinha pensado mesmo nisso, não há muita referência do mundo do espetáculo no mundo da literatura. Não tinha mesmo. Eu lembro-me de ter uma grande. Que ainda tenho. Um grande fascínio pelo monólogo. E lembro-me de ler, quando era miúda, o Peter Brook a dizer que o monólogo não é teatro. No fundo. Mas eu quando escrevo, não penso, estou a fazer um monólogo, mas de facto não faço diálogos. E não faço aquela coisa tipo uma mesa e 3 cadeiras e uma ação. Não me surge, nunca aconteceu. Também não tenho muito. Eu adorava fazer assim uma espécie de screwball comedy, com aqueles tipos de diálogos muito rápidos, mas eu não sou rápida, não é o tipo de raciocínio que eu consiga desenvolver. E nunca tinha pensado nisso, mas de facto eu acho que eu não poderia escrever literatura como escrevo sem esta formação dramatúrgica e dramática, que é muito forte e que me permite escrever da maneira como escrevo. Eu acho que se eu tivesse tido uma formação em literatura, provavelmente não teria este tipo de mundo que tenho agora quando escrevo, mas de facto convoco muito mais a outras áreas quando faço teatro e não necessariamente o teatro. No entanto, eu acho que a estrutura, ao contrário do que parece, acho que ouço muitas vezes falar na loucura e no caos que vou criando com as peças, mas é muito rigoroso a forma como está montada. Acho que ou seja, o bastidor continua a ser muito, muito, muito de teatro e dramático. Obedece uma série de regras muito, muito rigorosas que depois, que no fundo são estruturas de jogo para depois se enlouquecer com a convocação da literatura, com a convocação do cinema, com a convocação da instalação, de uma série de outras formas artísticas que não a do teatro, na prática. Quer dizer, nunca tinha pensado assim, mas de facto uso a estrutura
teatral para convocar o ponto de encontro com outras formas. Eu acho que todos os textos têm este eu também, da mesma maneira que têm o presente, são sempre no presente e são sempre um eu. Nunca são ditos por alguém que conta a história de. Muito raramente. E o eu pode ser um pássaro, pode ser uma baleia, pode ser... Às vezes é uma coisa, mas é um eu. Ou seja, é sempre do ponto de vista de quem atua. De facto, nunca tinha pensado nisso, mas é sempre o ator que fala, mesmo nos livros. Não há um narrador, não há um homem mais sábio, não há um tom de ensaio sequer. Mesmo quando há ensaio, é sempre um eu que, da perspectiva do seu momento, fala com alguém. De facto, isso é uma coisa muito... É algo muito dramatúrgico, muito teatral. Pois, eu nunca tinha pensado nisso, mas de facto a força do objeto literário é ter estas relações com a imagem, muito com o teatro, com a lógica, com a performance. Eu diria mais com a performance neste sentido de com o evento, com o happening, é um evento. Ler um livro é um evento, é uma experiência. Esta ideia de experiência em tempo real é algo que está sempre muito presente, por exemplo, mesmo na Wasteland. A Wasteland é um jogo e eu peço-te para jogares e perderes tempo perdido comigo. O que é logo algo que eu vou ganhar, porque se tu me leres, perdeste tempo comigo. E, portanto, esta ideia é um jogo que é exterior à forma como eu possa escrever aquele jogo. E isso é muito teatral, ou seja, há sempre há sempre instruções, há sempre uma chave. Por outro lado, no teatro, de facto, as minhas influências no teatro sempre foram a literatura, a pintura, o cinema. Portanto, há sempre referências para outro tipo, mas sobretudo a literatura. Nunca me prendi tanto com as referências do teatro no teatro, nunca foi a minha... Mas se calhar eu perdi, e aí foi por ignorância, e digo isto sem nenhuma falsa modéstia, eu cheguei muito tarde a montar uma série de conceitos que já devia saber, e durante imenso tempo tive imensa vergonha de só ter chegado tão tarde, mesmo a arte conceptual, aos momentos pós-modernos e tudo isso. Quer dizer, eu ia ver peças, mas quer dizer, para mim era igual ao litro, se aquilo era antigo, se era novo, quer dizer, gostava de umas, não gostava de outras, mas não percebia em que formato, ou em que mundo, ou em que corrente se inseriam. Durante muito, muito tempo, e portanto isso deu-me alguma liberdade, a liberdade de não saber que está a fazer um grande disparate. Permite também não querer ser inserida aqui ou ali. Vais a fazer a tua coisa, não importa se aquilo é antigo, se é novo, se é diferente, se é igual, se já foi feito, porque não é isso que te rege. E isso deu-me alguma liberdade, que se calhar mais tarde, ao saber mais coisas, ao ler mais livros, começou a ter mais cuidado com o que faz. A pensar, há algo que eu me esqueci, que eu acho que é muito importante e mais importante do que eu imagino, que é por um lado, ter estudado dança durante muito tempo. E eu acho que durante muito tempo fui afiliada com a dança, numa altura em que a dança experimentava muito com tudo. Experimentava com outras artes, experimentava com outros formatos, experimentava com outras relações com o público. E eu sempre vi muito mais dessa tradição, não como bailarina, porque nunca dancei, mas vinha desse meio, via muitos espetáculos de dança, mais até do que de teatro, e lia muito. Portanto, a literatura misturada com a dança dava assim uma coisa diferente do teatro que eu aprendia na escola, não é? Isso é uma das questões. Em Macau, precisamente, foi quando eu comecei a fazer balé, com 8 anos, assim, com uma bailarina daquelas que fugiu da China, tipo, que me dava assim cajadadas e tudo. E eu sofri imenso com aquilo. Acho que eu era assim ótima, mas fugia a correr, porque aquilo era uma grande violência. Vinha de pais de todos ativistas, todos anos 60, e tinha aulas com uma professora de balé daquelas que gritava o tempo todo em chinês, em mandarim, que nem sequer era cantonês, e aos gritos e levava imensa paulada. E lembro-me de ter feito um espetáculo e ter fugido. E portanto a minha vida no balé terminou aí, mais ou menos, tipo aos 9 e meio, e depois regressei com 15, 16 anos, voltei a fazer... fiz danças folclóricas também, quando era miúda, mas não me lembro de nada. Mas depois tinha uma grande pancada por danças de salão, que nunca fiz, mas era o que eu queria fazer, porque eu era muito pirosa. E só muito mais tarde fui para a dança. E na altura em que vou estudar dança, que vou estudar primeiro balé clássico e depois dança contemporânea, e depois Cunningham, apanho uma época muito louca em Portugal, e sobretudo aqui em Lisboa, que é sobre o que eu posso mais falar, que é da nova dança, não é? Que são os loucos todos, que ainda hoje são os mestres, não é? Mas, quer dizer,
eu nem tinha a noção, não é? Mas eu estava ali no estúdio Rui Horta, que depois foi o estúdio Pro Dança, não é? Depois foi o estúdio 100, teve vários sítios, não é? Que era ali, era os bombeiros ali ao pé da Duque Lolé. E eu tive aulas com as pessoas mais inacreditáveis, não é? Tipo, com o Paulo Ribeiro, com o João Feder acho que não tive, mas tive com a Clara Andermatt. Assistia aos ensaios deles, porque ajudava para pagar as contas, às vezes ajudava ali a limpar os balneários, sei lá o quê. E a Vera Matéria ensaiava lá, tipo, o Rui Horta passou por lá. Aliás, inicialmente era o estúdio Rui Horta, aliás, acho eu. Inicialmente era o estúdio Rui Horta. Portanto, de repente respirei aquilo e depois passou a ser a sede do Festival Alcântara, quando se mudou de Danças da Cidade para Alcântara. Aliás, eu lembro-me do nascimento do Festival de Danças na Cidade, com a Mónica Lapa. A Mónica Lapa foi a minha professora de sapateado, portanto eu tinha sapateado e Cunningham. Era um disparate, uma pessoa chegava ali depois das aulas, tipo a partir das 5 da tarde, e saía de lá à meia-noite, tipo, enquanto uns iam pôr os copos, eu gastava o dinheiro ali. E aprendi imenso, mas aprendi imenso sobretudo também não só a técnica, não é? Eu gostava muito de dançar, claramente não tinha assim um talento para ir além, mas gostava muito, fazia assim uma média de 6, 7 horas por dia, mas ao mesmo tempo respirei todos aqueles acontecimentos, ia ver tudo, portanto os primeiros espetáculos da Clara Andermatt, os primeiros espetáculos do Paulo Ribeiro, os primeiros espetáculos de João Feder, os primeiros espetáculos da Vera Mantero, tipo, tudo isso aconteceu em tempo real, que é uma coisa que eu ainda há pouco tempo dizia no PACAP, do Fórum Dança, que é um curso que eu estou mais ou menos a dirigir, que eu acho mesmo que é um luxo quando se tem o prazer de partilhar, e isso nos espetáculos vê-se melhor até do que na literatura, esta ideia de tu leres um livro de um autor contemporâneo, e leres uma grande obra, não é? Tipo, nós podemos dizer que somos a geração que leu Saramago em tempo real, quando os livros saíam. É incrível. É incrível. Eu lembro-me de ler o Memorial de Convivência miúda e achar que me estava a acontecer uma coisa qualquer. Não percebi nada daquilo, mas achar que me estava a acontecer uma coisa qualquer. E, portanto, aqueles livros fazem parte da minha história, aconteceram em tempo real comigo, com o meu crescimento. E é o mesmo com a dança. Todos aqueles coreógrafos e bailarinos estavam à procura de coisas, havia assim uma energia no ar incrível. E nós estávamos a descobrir com eles, ou seja, enquanto eles estavam a desbravar caminho novo, nós já estávamos a aprender o caminho deles. Porque deu imenso jeito, portanto, demos logo 3 saltos à conta deles. E eu digo isto muitas vezes, nós temos que agradecer àquela geração porque nós saltámos diretamente. Se por um lado eu tinha um ensino na Escola Superior de Teatro e Cinema muito clássico, mas eclético, é preciso que seja dito, portanto, ou seja, havia professores de teatro de revista, havia professores de cinema, havia professores de teatro tipo clássico antigo, havia professores tipo cornucópia, havia professores tipo teatro urbano, portanto, tu tinhas ali tudo, portanto, era uma grande miscelânea, que eu acho, com todas as vantagens e desvantagens, tem mais vantagens do que desvantagens, porque tens ali 500 mundos ali disponíveis, e por outro lado, tu na dança tinhas tudo a começar, ao mesmo tempo eram os primeiros a sair para fora, os primeiros a ser contaminados, não é? Há aquele projeto maravilhoso, o projeto de Dançar Cabo Verde, com a Clara Andermatt, a Amélia Bentes, uma série deles que de repente trazem outro tipo de referências para a dança contemporânea europeia, a partir de Portugal e a partir da relação com Cabo Verde e com outros países. E eu, quando comecei a circular com as minhas peças, não era nos festivais de teatro, nunca foi. Foi sempre nos festivais de dança. Sempre, sempre, sempre. Até muito tarde. Aliás, acho que foi sempre. Eu nunca fui muito a festivais de teatro. Quem me acolheu no meu trabalho mesmo sobre a palavra, foi sempre, e sempre com esta ideia da palavra coreografada, foram sempre os festivais de dança. E, portanto, eu estive sempre muito mais ligada ao lado transdisciplinar ou de dança do que estive ao do teatro. Que também não faz sentido, mas foi assim que aconteceu. E acho que tem a ver com esse... A dança também estava muito mais disponível para testar com tudo, não era só com a palavra. Testava com artistas plásticos, com criadores de moda, com pintores, com tudo. Ou seja, enquanto que o teatro estava ainda muito fechado na ideia do especialista do teatro, não é? O cenógrafo, o figurinista, o iluminador, o ponto, tinha muito este código, era pesado, não é? E portanto, quando tu reagias contra esse formato, na dança não havia formato, também não havia dinheiro, e portanto as pessoas trabalhavam todas umas coisas, trabalhavam com escultores, trabalhavam com pintores, trabalhavam com artistas plásticos, e essa liberdade de saltar de mundo em mundo, incluindo a literatura,
acho que foi o que me marcou bastante. E depois tem que ser fiel, não é? Tem que ser justa. E ao mesmo tempo que no mundo da dança havia imensa coisa, no mundo da performance, mais no off, tipo Lúcia Cigalho, Mónica Calha, mesmo o Olho, o Útero, foram tudo companhias que me marcaram imenso, não é? Que eram uns loucos, não é? E também trabalhavam muito com literatura, não é? Os anos 90 nisso foram assim uma espécie de arca de Noé de tudo o que tu podes fazer com tudo, tipo, valia tudo. Portanto, no meu caso, eu fui muito pela literatura e pela imagem, não é? Mas podia ter sido outra coisa qualquer, tipo, era permitido, pode ser comida, pode ser... E sim, havia muita experiência, muita experimentação, e na dança havia mais experimentação, acho eu, durante muito tempo, posso estar a ser injusta, mas acho que havia muito mais projetos experimentais na dança do que havia no teatro.